adorando ao nome do nosso Deus, na verdade. Estamos aqui reunidos porque um dia conhecemos esse amor que transformou a nossa vida, que mudou a maneira como nós andamos diante do Senhor, e por isso, nessa noite estamos aqui, reunidos com o propósito de adorar, de glorificar ao nome do nosso Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, lá em Salmo número 30. Salmo número 30. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes. Não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois os seus santos, e dai graça ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. E é com essa confiança de que o favor do nosso Deus, ele dura a vida inteira, porque o choro vem pela noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, e com essa disposição que nós nos achegamos diante do Senhor, colocando o nosso coração diante dele, porque nessa semana é certo que nós erramos muitas vezes, por palavras, por ações, por pensamentos, por omissão. Então, nessa hora do nosso culto, nós nos achegamos a Deus, colocando as nossas vidas diante dele, pedindo para que ele venha restaurar o nosso coração, para que ele venha limpar a nossa vida diante dele, para que venhamos prestar um culto a ele agradável, um louvor agradável ao nome dele. E eu quero convidar nessa hora o nosso irmão presbítero Ari, que estivesse orando essa oração de confissão. Senhor nosso Deus e Pai, eu não sou digno, Pai, de levantar minha voz a Ti, Pai. Mas pela Tua grande misericórdia que me concedes nesse dia de estar na Tua presença, junto com Teu chefe, Deus. Sou agradecido pela Tua bondade. Confesso a Ti todos os meus pecados, todas as minhas transgressões, como o pastor falou nessa noite. Confessamos a Ti todas as nossas dificuldades, todas as nossas questões que às vezes se tornam impossíveis para nós. Mas o Senhor nos perdoou, nos salvou e nos segura cada dia nas nossas mãos para nós não nos perdermos. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo por esse culto nessa noite. Obrigado pelos louvores que serão cantados ainda. Que o Senhor possa abençoar cada um no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém. Quero convidar aqueles que quiserem, puderem, se colocar em pé, que a gente possa estar adorando ao nome do Senhor juntos nessa hora. Vamos adorar ao nosso Deus.
Senhor, pela tua grandeza, te exaltamos, ó Pai. Que o Senhor venha manifestar, ó Deus, o teu poder, ó Pai, a tua misericórdia sobre a vida de cada um de nós nessa noite, Deus Santo, oh Deus maravilhoso. Nós queremos te adorar, Senhor, para sempre, ó Deus. Que a nossa vida seja, Pai, um louvor, ó Pai, uma vida de adoração diante do Senhor, ó Deus. Que o nosso coração, ó Pai, venha, Deus, se consumir, Deus, com as tuas coisas, Deus, nas coisas do teu reino, ó Deus Santo. Oh Pai querido, nessa noite, Pai, venha de encontro à tua igreja, Pai. Venha reacender no coração da tua igreja, Pai, o desejo de cultuar o teu nome, ó Deus Santo. Sabemos, Deus, que passamos por momentos difíceis, Pai. Mas aonde nós iremos, Pai? Se não na tua casa, Pai, te buscar, render graças ao Senhor, oh Deus maravilhoso. Venha nos conduzir nessa hora, Deus Santo. Tenha misericórdia de cada um de nós, ó Deus. No nome de Jesus, Senhor. Amém, ó Pai. Amém. Enquanto o nosso irmão Tércio vai trazer aqui na frente o gasofilácio, aqueles que trouxerem, né, as suas ofertas, os dízimos, poderão estar colocando diante do Senhor. Tem um privilégio poder compartilhar na casa do Senhor, sabendo que é Deus quem nos cuida, é Deus quem nos dá saúde para trabalhar, é Ele que tem abençoado as nossas vidas. Então vamos estar adorando ao Senhor, e aqueles que trouxeram os seus dízimos e ofertas poderão então estar colocando no gasofilácio. Formoso és, Rei
por esses louvores, também pelas ofertas, pelos dízimos. Vamos estar orando agora. Senhor de Deus e Pai, Tu conheces o nosso coração, Senhor. Tu sabes, Senhor, o quanto somos gratos, Senhor, pela vida, Senhor, o quanto somos gratos, Senhor, pela Tua proteção, ó Deus, o quanto tens nos guardado, Senhor, durante toda a semana, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido, Senhor, bondoso para conosco. Perdoa-nos, ó Deus, porque pecamos todos os dias, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos nossos trabalhos, Senhor, que Tu tens, Senhor, dado a cada um de nós, Senhor, mesmo com essa crise, Senhor, Tu tens nos sustentado com os nossos trabalhos, Senhor, mesmo com dificuldades às vezes, mas estamos ali trabalhando, Senhor, e trazendo sustento para nossas casas, Senhor, porque Tu nos dás saúde, Senhor, Tu nos dás, Senhor, condições, Senhor, de trabalhar, Senhor. E temos, Senhor, com toda certeza, Senhor, trazido os nossos dízimos, as nossas ofertas à Tua casa, Senhor, porque se faz necessário, Senhor, para mantê-la, Senhor. A Tua palavra já nos diz isso. Abençoa, Senhor, o Teu servo pastor, Senhor, esse jovem pastor, Senhor, abençoa ele, Senhor, que ele traga, Senhor, uma mensagem, Senhor, com toda certeza que vai ser iluminada por Ti, ó Deus, mas que abra, Senhor, os nossos entendimentos, Senhor, para que possamos entendê-la, Senhor, ficar dentro do nosso coração, ó Pai, e durante a semana e durante as nossas vidas, ó Pai, praticá-la, ó Deus, porque de nada adianta, Senhor, receber a Tua palavra, Senhor, ouvi-la, entendê-la e não colocar em prática, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque é difícil, Senhor, mas ajuda-nos, Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Os amados podem se assentar. Agora foi muito bom poder voltar, né, na casa do Senhor, como a gente já falou, né, e engrandecer o nome do nosso Deus. Isso é um privilégio muito maravilhoso, né? Sei que às vezes nós nos ocupamos com tantas coisas, há tempo para todas as coisas, mas também há tempo de buscarmos ao nosso Deus. Isso é algo fundamental na nossa vida, é algo fundamental na vida diante do Senhor. Né? Temos nossos afazeres, temos as nossas atividades, e Deus nos dá saúde, nos dá condições de fazê-las, né? Mas também devemos prestar culto ao nosso Deus. Isso é algo maravilhoso, e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que nessa noite veio até a casa do Senhor para poder ouvir a Sua palavra, para poder engrandecer ao Senhor. Isso é algo maravilhoso. Nós vamos continuar a nossa série de pregações no livro de Samuel, e hoje eu quero ler com os irmãos o capítulo 3. Nós leremos do 1 ao 21, Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, nós leremos do versículo 1 ao versículo 21, 1 Samuel. Diz assim a palavra do Senhor: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou.
tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo ouvido que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis e a ele hoje não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, então abriu a porta da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Que é que o Senhor te falou? Peço que não me cubras, assim Deus faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse-lhe: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava a Samuel. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, agradecidos, ó Pai, pela tua bondade, ó Senhor Deus, a tua misericórdia, Pai, que se renovou, Pai, sobre a vida de cada um de nós nessa manhã. Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra ainda nessa hora. Pedimos que o teu Santo Espírito, Pai, venha encher o nosso coração, Deus, de tal maneira, Pai, que venhamos a compreender a tua palavra, Senhor, que venhamos a abrigá-la no nosso coração, e que o desejo da nossa vida seja, Pai, viver em conformidade com a tua palavra, Senhor. Nos dê um coração disposto a andar diante do Senhor, ó Pai. Contempla a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, Deus. Cada coração, só o Senhor conhece, Pai. Cada um deles, ó Pai. O Senhor conhece como cada um chegou aqui nessa noite. Eu peço para que o Senhor, Pai, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira especial, Pai, vai de encontro a cada vida, Senhor. Vai mesmo, Pai, tocando em cada coração, Pai, vai mesmo, Pai, entrando com providência, Pai, em cada área das nossas vidas, Deus. Oh, Deus Santo, venha iluminar a nossa mente, o nosso coração diante do Senhor, para entendermos a tua santa e bendita palavra, Pai. Nos conduza, Deus, no nome santo do Senhor Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém. O pequeno Samuel continuava servindo diante do sacerdote Eli. Agora ele era mais um menino, já era um jovenzinho, aproximadamente 12 anos. E nesse período dos juízes, como nós já falamos algumas vezes aqui, foi um período muito ruim na história de Israel. Imagina, cada um fazia o que achava que era certo. Não tinha direção, não tinha um direcionamento da palavra do Senhor. E esse era o cenário, né? Aquela crise que havia sido instalada
sobre o povo de Israel. E a palavra que nós lemos, né, nesse texto, diz que nessa época a palavra do Senhor, as visões do Senhor, elas eram raras. O pecado era algo comum na vida das pessoas, cada um fazia o que achava que era certo. Aí, somando-se a isso ainda, as maldades dos filhos de Eli para com a casa do Senhor, para com as ofertas do Senhor, de como eles viviam de maneira zombadora diante do Senhor. E o resultado disso foi que Deus parou de falar com o povo. O povo não tinha mais a palavra do Senhor, não tinha mais o direcionamento do Senhor. Era a maneira como Deus falava com o povo através de visões, essas manifestações que eram visíveis ou audíveis. Deus se manifestava através de um sonho, através de uma palavra, ou através de um anjo, alguém em visões, e isso estava totalmente raro. Não existia mais isso. Tamanha era a maldade daquele povo, tamanha a perversidade daquele povo que vivia como bem achava melhor. E nesse período da história, né, afundada em escuridão, em tantas coisas erradas, estava a nação de Israel tão longe do seu Deus, mas algo estava prestes a acontecer. Deus, com a sua infinita bondade, estava trazendo sobre esse povo um novo tempo. Há um mover de Deus em direção ao seu povo. Há Deus chamando o seu povo para viver uma novidade de vida diante dele. Deus chama o seu povo para um novo tempo. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa hora, vivendo um novo tempo. Vivendo um novo tempo. Em primeiro lugar, nessa nova etapa do povo de Israel que estava começando essa transição da maldade dos filhos de Eli para o sacerdócio, para o exercício profético de Samuel. Em primeiro lugar, então, nós temos o chamado de Samuel. Samuel foi alguém que foi usado nessa transição daqueles que não adoravam a Deus, daqueles que zombavam das coisas de Deus, para alguém que ia sim levar o sacerdócio, as ofertas, e direcionar o povo no caminho correto em que eles deveriam andar. E o texto que nós lemos diz que o jovem Samuel ainda continuava servindo diante do Senhor. E a sua mãe, ano após ano, vinha com o seu pai sacrificar, trazendo a ele uma roupinha nova para ele. Assim como nós éramos crianças e comprava uma roupinha nova uma vez no ano, assim Samuel também ganhava uma roupinha nova uma vez no ano. Não sei se ele comprava coxinha lá por três coxinhas por R$1 na época, né? Mas Samuel, todos os anos, ele ganhava uma roupa nova e ele continuou servindo ao Senhor perante Eli. E como nós já falamos, naquele tempo, a palavra do Senhor, as visões do Senhor, era algo raro. Porque Deus, ele não vai habitar onde ele não é adorado. Deus não pode habitar na nossa vida se no nosso coração não for um lugar de adoração a Ele. E esse povo, como se vira as costas para Deus, Deus não habita. Deus não habita onde há imundícia, onde há o pecado que reina, Deus não habita. E nessa época, as visões e as palavras do Senhor eram raras. Não tinha um profeta para conduzir o povo diante do Senhor, e cada um fazia aquilo que era melhor aos seus olhos. E Eli nessa época já estava velho. O texto nos diz que ele estava cego. E Samuel ali, com todo o cuidado, com toda a atenção, auxiliava Eli no seu trabalho. E Eli dormia em um lado, e o pequeno Samuel dormia do lado da arca do Senhor. Muito diferente dos filhos de Eli, que dormiam com as mulheres que ofereciam culto diante da tenda do Senhor. Era um contraste tremendo entre a vida de Samuel e a vida
dos filhos de Eli. E esse templo que fala aqui na palavra que a gente leu, não é o templo de Salomão, porque ainda não havia sido construído, e nem é o tabernáculo que eles carregavam, desmontavam e montavam. É um templo que o Antigo Testamento não dá muita informação a respeito dele. Era em Siló, e lá habitava a arca do Senhor, e Samuel dormia num lugar perto da arca do Senhor, numa cela próxima à arca do Senhor, não junto com a arca, né? Mas próximo da arca do Senhor. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ou seja, quase amanhecendo o dia. Porque quando a gente lê lá Êxodo 27, de 20 a 21, vai dizer que havia um candelabro que era aceso no entardecer, e essa luz queimava a noite toda até o amanhecer, e isso era perpetuamente. Era uma ordem dada por Deus. Então, no amanhecer do dia, foi quando o Senhor apareceu a Samuel. Mas isso poderia ser apenas uma referência a esse queimar contínuo, que era algo comum, algo que deveria ser feito. Mas há algo mais embutido nessa questão da lâmpada. Há uma simbologia, há algo maravilhoso, porque o povo de Israel também se encontrava numa escuridão. Eles se encontravam numa escuridão porque cada um vivia como queria. E essa escuridão ela é relatada também na cegueira de Eli. Eli estava cego tanto fisicamente como espiritualmente. E quando a revelação é rara, a lâmpada ela aponta, para o raiar de um novo tempo, de um novo dia. E quando essa lâmpada ela acende, a escuridão se dissipa. E quem está dormindo ao lado da arca do Senhor? O pequeno Samuel, que seria usado por Deus para dissipar a escuridão que o povo andava. Samuel foi responsável por conduzir o povo diante do Senhor, a levar o povo novamente a buscar ao Senhor, a fazer com que o povo abandonasse aquelas práticas pecaminosas e voltasse sim à direção do Senhor. E o Senhor chama a Samuel. Samuel estava servindo como um sacerdote junto a Eli. Mas esse chamado que Deus faz para ele é um chamado profético. E diz o texto que o Senhor chamou Samuel, e Samuel foi até Eli. Senhor, eis-me aqui, tu me chamaste? Não, eu te chamei, volta a dormir. Isso aconteceu a segunda vez. Isso aconteceu a terceira vez. Daí que Eli percebeu que era o Senhor. Já dá para ver como Eli estava distante do Senhor, não teve essa percepção, esse discernimento espiritual. Mas o versículo 7, o texto que nós lemos nos diz que, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E esse texto, desse versículo 7, ele é comparado lá no capítulo 2, no versículo 12, que diz que os filhos de Eli eram homens perversos, que zombavam do Senhor e não se importavam com ele. Esses se importavam da ideia de não conhecer. Mas é diferente aqui entre Samuel e os filhos de Eli. Porque os filhos de Eli zombavam e não queriam saber. Mas como a palavra de Deus era tão rara, o jovem Samuel ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com o Senhor de maneira pessoal, de maneira que viesse a transformar a sua vida. Por isso que ele vai até Eli, por isso que ele está nessa dúvida. E Eli também está bem mal direcionado, porque ele não sabe o que está acontecendo. Leva tempo para entender aquilo que as coisas de Deus estão acontecendo naquele lugar, e Eli está dormindo, está cego, está sem direção nenhuma do nosso Deus. Na terceira vez ele percebe isso e demonstra, o quão afastado de Deus está o seu sacerdócio.
ele era alguém que era responsável por conduzir o povo diante do Senhor. Ele era sacerdote, ele era juiz, estava tão longe da vontade do Senhor, estava tão cego diante das coisas espirituais. Isso acontece com cada um de nós quando nós não andamos diante do Senhor, não temos discernimento espiritual, vivemos uma vida apenas carnal, uma vida do dia a dia, não temos essa experiência, essas coisas que acontecem quando nós nos aproximamos do Senhor. Esse discernimento, essa vontade de servir, certamente que quando nós andarmos longe do Senhor, seremos como Eli, cego espiritualmente. E nós vemos aqui o pequeno Samuel com o coração disposto a servir ao Senhor, com o coração ali, um menino educado, um menino que vai diante de Eli. Senhor, fala, estou aqui, eis-me aqui. E Eli então instrui o pequeno Samuel, dizendo: se a voz falar de novo, você diga, fala, que o teu servo ouve. E essa frase, essa expressão, dá uma ideia de alguém que vai ouvir e vai obedecer. É um ouvir que está incutido no sentido de obedecer aquilo que foi falado. E às vezes nós temos ouvido a palavra do Senhor, temos conhecimento da vontade do Senhor e fazemos totalmente o contrário. É um interesse em ouvir, em obedecer o chamado de Deus. E nessa situação encontrava-se Israel. Deus iria dar um basta nessa situação. Um novo tempo está prestes a acontecer. As palavras do Senhor, as visões que eram raras, agora passarão a ser frequentes. Porque Deus, ele sempre vai levantar na história homens e mulheres que verdadeiramente o adoram. É assim em toda a história do cristianismo. Quando o povo se desvia do Senhor, Deus levanta alguém para conduzir. A palavra de Deus, ela sempre vai avançar. A igreja de Cristo sempre vai avançar. Sempre terão aqueles que vão abraçar a causa de Cristo e vão viver verdadeiramente diante do Senhor. Embora haja os escândalos, embora haja esfriamento, embora haja tantas coisas, mas Deus sim, sempre levantará homens e mulheres que tenham um coração tão ardente pela vontade dEle, em servi-lo, em fazer com que o reino dEle avance. Porque a palavra do Senhor é fiel, a palavra do Senhor é fiel. Ela nunca volta vazia, ela sempre cumpre o seu propósito. Todas as coisas passarão. Mateus 24:35 nos diz: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Nós podemos passar um momento das nossas vidas onde a nossa experiência com Deus ela é rasa, onde a experiência na palavra do Senhor é rara, onde a luz de Deus parece ser fraca. E às vezes, quando nós olhamos para o mundo, olhamos para a sociedade, olhamos para a igreja no geral, às vezes dá um sentimento de desânimo, não é verdade? Senhor, o que está acontecendo com o teu povo? O que está acontecendo com tantos escândalos, com tantas coisas erradas? Quando aqueles que não acreditam em Cristo vêm nos questionar se esse teu Deus é tão bom, por que tantas coisas ruins acontecem? Mesmo em momentos como esse, a palavra do Senhor, ela vai seguindo, vai em frente. Por mais que nós venhamos a nos entristecer, por mais que às vezes o desânimo aconteça, por mais que às vezes que achamos que tarda a vida de Jesus, por mais que talvez a gente pense que as coisas estão torto, estão fora do trilho. Esse capítulo 3 de Samuel nos garante que a palavra de Deus ela vai se cumprir. A vontade de Deus para que o seu povo ande diante dele, porque Deus não se calará.
Eles podem fazer o que quiser para parar a palavra do Senhor. Eles estão fazendo isso há mais de 2000 anos e não conseguem fazer com que a palavra do Senhor pare. O nosso tempo talvez seja o pior tempo da igreja de Cristo, porque é um tempo onde as pessoas não são perseguidas. É um tempo onde as pessoas têm liberdade de cultuar, porque na perseguição foi que o Evangelho cresceu. E agora, em tempos de bonança, é um tempo onde muita gente se mistura com o cristianismo, não leva em conta as coisas de Deus. Foi assim na história da igreja. Quando Constantino ele unificou o Império Romano com o cristianismo, todo mundo entrou na igreja, não tinha mais perseguição, e cada um vivia como o povo de Samuel, fazendo aquilo que achava melhor. Mas quando Nero começa a perseguir a igreja, quando os cristãos começam a pagar com o seu sangue, a palavra de Deus, ela cresce, ela avança. Então Deus ele está preparando um novo tempo para o povo de Israel. Virá o rei Davi, onde unificará o povo, e da descendência de Davi virá o nosso Cristo. Ele que é o rei perfeito, ele que é a palavra encarnada. Então Deus ele está preparando um novo tempo, sim. Deus está preparando um novo tempo onde nós venhamos a adorá-lo verdadeiramente. Onde nós, com as nossas vidas, venhamos a nos prostrar diante do Senhor. Venhamos ao nosso coração se derramar na presença de Deus. De buscar mais intimidade com o Senhor, de uma vida mais profunda em santidade diante do Senhor. Uma vida onde nós buscamos a presença de Deus. Onde nós venhamos a ser transformados pela palavra do Senhor. Então Deus está fazendo esse novo tempo, e no povo de Israel foi um chamado de Samuel a ser profeta, a conduzir o povo diante do Senhor, a trazer de novo a revelação do Senhor. E em segundo lugar, Deus está trazendo um novo tempo através da condenação. Porque é inegável o chamado profético de Samuel. E o Senhor fala para Samuel aquilo que ele já havia falado no capítulo 2, do versículo 27 ao 36, quando um homem do Senhor vem e repreende Eli. E Deus disse que ia dar fim à família de Eli. E todos aqueles que ouvissem essa mensagem de destruição, os seus ouvidos iriam tinir. É quando passa um negócio raspando no teu ouvido, não fica um barulho na nossa orelha? Passou de fino, passou fininho. E todos aqueles que ouvissem essa mensagem no seu ouvido, ia acontecer isso, porque o Senhor já havia determinado a ruína da casa de Eli, a zombaria, a maneira como os filhos dele se comportavam diante do Senhor, vivendo de qualquer jeito, zombando, se prostituindo, não levando em conta a oferta do Senhor, conduzindo o povo a pecar diante do Senhor. Deus ele está contemplando tudo isso. E quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para os escândalos, o Senhor da igreja, ele está vendo. Ele está passeando entre a igreja, no meio da igreja. E ele achou que não ia ser punido. E quantas pessoas estão no meio cristão fazendo coisas horríveis e acham que são intocáveis, acham porque tem um advogado bom, acham porque tem dinheiro, a mão de Deus não irá pesar, irá sim. Deus é o Deus de justiça, Deus tem zelo pelo seu nome. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nos acompanha, é o Deus que está conosco, é o Emanuel, mas é também um Deus de justiça. E certamente Ele aplicará a justiça sobre a igreja, sobre as nossas vidas também. E o texto diz que os filhos de Eli se tornaram execráveis, ou seja, abomináveis, malditos diante do Senhor. Tem uma versão do Antigo Testamento em grego que
que diz que os filhos de Eli blasfemaram contra o Senhor. Tamanha era a maldade desses homens. Ora, se eles tivessem feito isso, e Eli não repreendeu. Ele, quando eles eram criança, ele não repreendeu. E depois de velho, ele quis falar alguma coisa. Só que os filhos já tinham crescido. Eles estavam tão distantes do Senhor, mas o próprio Eli se beneficiava dos roubos dos filhos dele. Ele honrava mais os filhos do que a Deus. E a palavra de Deus nos diz que quando alguém blasfema contra o Senhor, está escrito lá em Levítico 24:16, aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. E ele deveria conduzir isso, por mais que fosse os seus filhos. Porque nós temos essa dificuldade, porque nós exercemos juízo para os outros, mas não reconhecemos os erros dos nossos. É aquele pai que passa a mão na cabeça daquele filho que só faz coisa errada. É o pai e a mãe que sabe que o filho está fazendo coisa errada e sempre fica cobertando. Assim era Eli. Ora, se a gente acobertar coisas erradas, que tipo de pessoas nós criaremos? Fui levar a pequena na escola quarta-feira. Aí eu parei o carro para cá, para vir para a igreja, parei para cá. A cadeirinha dela aqui, né? E ela com uma Barbie na mão. Aí eu peguei a Barbie, se eu virasse o carro, ela era de frente da diretora. E ela para mim assim, ó, pai, bota na mochila, bota na mochila. Aí eu peguei e coloquei. Veio bilhetinho para casa, não pode levar brinquedo dia de semana, só na sexta-feira. Miserável. Chegamos em casa, a gente dá risada, mas tem que repreender, que a maldade já vem de pequeno. Esconde aí, pai, esconde aí. E é muito doido, fica escondido. Todo dia leva um negocinho. Agora não, agora tá pega comigo. Só pode sexta? Só vai levar sexta. Então o Eli era assim com os filhos, via as coisas erradas e passava a mão na cabeça. E sempre que nós fazemos isso, nós criamos pessoas terríveis. E eram terríveis os filhos de Eli. Eli era cúmplice dos seus filhos. No versículo 14, Deus jurou que a casa de Eli nunca mais seria espiada no sentido de ser perdoada. Porque há uma oferta para os sacerdotes, conforme Levítico 4, 1 e 2, que quando o sacerdote ele peca por ignorância, ele poderia apresentar um sacrifício diante do Senhor. Mas Números 15, 30 e 31 vai dizer que aquele que faz de maneira abusada, aquele que faz zombaria diante do Senhor, esse não será perdoado. Ora, o que levaria ao perdão era o sacrifício das ofertas. Justamente aquilo que os filhos de Eli zombavam diante do Senhor. Aquilo que poderia expiar os seus pecados era um motivo de zombaria deles com Deus. Eles não estavam nem aí para as ofertas do Senhor, faziam pouco caso, comiam gordura antes da hora. Então a única expiação que eles tinham foi jogada fora pelo sentido de eles zombarem das coisas do Senhor. E Samuel ele fica com medo de relatar Eli. Poxa, minha primeira mensagem que eu tive, já vou falar contra o patrão, vou falar contra o chefe já. Ele ficou deitado na cama, escondidinho, né? Bateu o sol na cabeça, abriu a porta quietinho. Aí Samuel ele para ele, Samuel, vem cá. O que é que o Senhor te falou? Se tu não me falar, olha, que Deus faça contigo o que Ele quiser. No nosso lugar, a gente vai chamar isso de quê? Rogou uma praga.
essa expressão, né? Tu acha que por alguma praga e não preste mais? Samuel, ele ameaça, Eli ameaça o pequeno Samuel e ele conta tudo. Tudo que Deus haveria de fazer na casa dele, todo o castigo, tudo que Deus, o juízo de Deus que seria executado sobre a família de Eli. E Eli vai falar o seguinte: está certo, ele é Deus, ele faz o que achar melhor. Há pelo menos um reconhecimento da parte de Eli. Não há uma retrucação, não há um argumento, mas Senhor, mas por que, Senhor? Ele sabia que ele estava errado. Ele sabia que esse castigo da parte de Deus era algo condizente à conduta dele e dos seus filhos. E a primeira profecia de Samuel então foi contra a casa de Eli. É porque certamente o Senhor vingará daqueles que zombam o seu nome, daqueles que desdenham o nome do Senhor, daqueles que falam besteira no nome do Senhor. Certamente a mão do Senhor pesará naqueles que se dizem crentes, mas não são. Certamente o juízo de Deus começará pela casa do Senhor. O mundo será julgado por Deus, mas o chicote começará por dentro da casa do Senhor. Eu e você, quando não andamos em conformidade à palavra do Senhor. Ele mostrou desprezo pelo sacrifício. E rejeitar, o sacrifício de Deus é rejeitar o próprio Deus. Porque o sacrifício do Antigo Testamento, ele apontava para quem? Para Cristo. E nós hoje também podemos desprezar o sacrifício de Cristo na cruz. Hoje nós, com as nossas condutas, podemos desprezar a cruz de Cristo. E se nós desprezarmos a cruz de Cristo, a única coisa que nos liga a Deus, o sacrifício de Cristo, quem nos salvará? Quem será por nós? Não há pecado grande demais que a graça do nosso Deus não possa cobrir com o sangue de Cristo. Mas se nós viermos a andar de qualquer jeito diante do Senhor, fazendo da graça de Deus o motivo para viver de maneira dissoluta, de maneira imoral, de maneira contrária à vontade do Senhor, certamente a mão do Senhor pesará. E essa é uma palavra que saiu dos púlpitos hoje. Nós queremos o quê? Um Deus de amor, um Deus de vitória, um Deus de bênçãos. Existe esse Deus. Mas esse Deus, ele é uma pessoa que se relaciona. E quando o nosso relacionamento com a outra pessoa não é bom, o que acontece? Qual casamento ele vai existir quando só uma pessoa faz, quando há sacrifício somente uma pessoa? Só eu que faço, sou eu que construo, sou eu que vou atrás, sou eu que batalho, não tem como. Não é assim? Não há uma unidade no casamento? Há também uma unidade no relacionamento com Deus. E cada vez que nós nos relacionamos com o Senhor, muito menos nós estamos preocupados com aquilo que Ele pode nos dar. Nossa preocupação tem que ser com aquilo que Deus pode ser em nós. A presença dEle em nós. Terceiro e último lugar, Deus está preparando um novo tempo, Ele está restaurando todas as coisas. E esse novo tempo, ele vem através da confirmação. Deus confirma a palavra de Samuel. O versículo 19 nos diz que crescia Samuel e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Samuel, ele crescia onde? Sabe onde? Na presença de Deus. Ao contrário dos filhos de Eli que não conheciam a Deus. E a presença de Deus, ela é algo que confirma o ministério de alguém.
E o Senhor, ele estava com Samuel, de sorte que tudo que Samuel falou, de acordo com a vontade divina, isso veio acontecer. Samuel, ele falou ao povo com autoridade, tudo que ele falou da parte do Senhor foi verdadeiro. E a vida de Samuel, ele foi o cumprimento da palavra do Senhor, lá em Deuteronômio 18, 20 a 22, que diz assim, que as pessoas iam falar do Senhor, do coração, mas Deus já estava falando. E no Antigo Testamento, quando o profeta profetizava, se não acontecesse, o que acontecia? Ele era o quê? Morto. Hã? Morto. Apedrejado, morto. O que acontece nos nossos dias? Vai acabar o mundo em 2012. O profeta profetizou. Eita glória! Profetizou. 2012 não acabou. Não, a gente se confundiu. 2022. E vai atropelando, e vai. Tanta coisa que não é a vontade do Senhor. Eu sou totalmente contra a violência. Apagar o mal com o mal, isso não é bíblico. Mas já pensasse, se pegasse uns 4 ou 5 desses famosos, que profetizaram tanta abobrinha, tanta asneira, e tu pegar uma pessoa dessa e apedrejar em praça pública, ia fazer uma limpeza nesse meio, ia dar uma limpa nessa raça, que assim diz o Senhor, que tu prosperarás, que tu vencerás. Assim diz o Senhor, que tu se humilharás, que tu se arrependerás, que tu se prostrarás diante dEle, que tu serás menor do que os outros, que o teu ministério não será tão visto, e que o teu CD e a tua voz que Deus te deu será para servir a tua igreja local, não será para tu ser um artista gospel. Não tem profecia assim, eu não vejo isso. Deus está te chamando para ser um pastor de uma pequena igreja, de amar a comunidade, de conviver com a comunidade, de se importar com os irmãos, de abraçá-los, de chorar com eles. Alguém fala isso? Deus te dará uma grande igreja, irmão, onde tudo acontece. E nem sempre essa é a vontade do Senhor. Mas há tanta profecia errada, tanta coisa. E o povo de Deus, ele reconheceu que as palavras de Samuel, que o exercício profético de Samuel vinha da parte do Senhor, de Dan a Berseba. Goiapoque, O apóstolo Chuí. Goiapoque, Aiapoque, ao Chuí, de norte a sul do Brasil, de norte a sul de Israel, reconheceram Samuel como profeta do Senhor, porque Samuel falava da parte do Senhor e acontecia aquilo que Samuel falava. E o versículo 21 nos diz que o Senhor continuou a aparecer em Siló, enquanto a sua palavra, o Senhor se manifestava ali a Samuel. Deus mudou a situação de Israel. Deus mudou aquele cenário de escuridão do tempo dos juízes, onde cada um fazia aquilo que achava melhor. A palavra dele passou a ser o centro do culto. A palavra dele passou a ser a direção do povo. Agora cada um fazia as coisas de acordo com a vontade do Senhor. E nós muitas vezes erramos por não conhecer as Escrituras. Mateus 22, 29. A palavra do Senhor era o quê? Lâmpada para os meus pés. Salmo 119, 129, 105, 119, 105. E aquilo que era raro passou a ser frequente. E quando a palavra de Deus ela vem de encontro às nossas vidas, quando nós andamos em conformidade
com a vontade do Senhor, certamente nós experimentaremos um novo tempo diante do Senhor. Certamente. O texto não diz que Deus vai aparecer para cada um de nós em visões. Não está nos chamando a ser o profeta como foi Samuel, como foi Moisés. Mas Ele chama sim a igreja dele para andar em conformidade com a sua palavra. Para andar reconhecendo Ele nos caminhos, para andar de acordo com aquilo que Ele direciona, a crescermos na intimidade com o Senhor. Porque Deus é tão maravilhoso que a palavra dele fez todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia. E havia o quê? Escuridão sobre o abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. A palavra de Deus criou todas as coisas. O Verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo se encarnou para que eu e você pudéssemos ter a possibilidade de cumprir a palavra do Senhor. Porque certamente pelas nossas forças nós nunca conseguiríamos. O melhor que a gente consegue ser é um bom fariseu que tira o cisco no olho do outro e não vê a trave no olho nosso. Então nós estamos diante da mesa do Senhor, do sacrifício perfeito, do Cristo que se encarnou. Conhecereis a verdade hoje libertará. A minha palavra é a verdade, diz o Senhor Jesus. E nessa noite, diante da mesa dele, nós venhamos a renovar esse compromisso de buscarmos a esse Deus, de experimentarmos esse novo tempo, onde a adoração, onde a palavra do Senhor seja o foco da nossa vida. Que não sejamos como os filhos de Eli, que zombaram, que fizeram pouco caso do sacrifício de Deus. E venhamos sim com o nosso coração grato a participar da mesa do Senhor, aonde o sacrifício nos convida à reconciliação, onde o sacrifício de Cristo nos diz que há a possibilidade de recomeçar. Eu não sei como você está aqui nessa noite, não sei como está a tua vida diante do Senhor, mas certamente o Senhor te chama para novos começos. O vento do Senhor, o mover de Deus, a presença dele, seja real nas nossas vidas. Amém. Amém. Vamos preparar para a ceia do Senhor. Primeira Coríntios, capítulo 11. Versículo 23 em diante. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba o cálice. Nós estamos diante da mesa do Senhor,
a mesa que nos convida a restaurarmos nosso relacionamento diante do Senhor. E esse é um memorial que Cristo instituiu, e todas as vezes que nós fazemos esse memorial, nós estamos anunciando a morte do perfeito sacrifício. O sacrifício de Cristo por cada um de nós, o sangue derramado para nos purificar, seu corpo moído em nosso lugar. Vamos nos colocar de pé. Quero convidar aqui na frente os presbíteros. Semana passada a gente também teve 2 irmãos, hoje também, graças a Deus por isso. Pode se colocar uma à direita e uma à esquerda aqui do pastor. Nós vamos estar orando nessa hora, consagrando os elementos diante do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, agradecidos ao Pai pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado por esse momento, Pai, tão especial do nosso culto, esse memorial, ó Pai, no qual nós fazemos nessa hora, anunciando a tua morte, anunciando o teu sacrifício por cada um de nós. O teu sacrifício, ó Pai, permitiu, ó Deus, que nós tivéssemos, Senhor, um novo tempo diante do Senhor, um coração quebrantado diante do Senhor, uma vida transformada diante do Senhor. O Senhor venha nos conduzir diante do Senhor, que venhamos a andar, ó Deus, em obediência à tua palavra. Não queremos ser zombadores, não queremos viver de qualquer jeito diante do Senhor. Nos ajuda, Pai, a crescermos em santidade. Nós, Deus, apresentamos diante do Senhor esses elementos, pedindo que o Senhor venha consagrá-los, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém. Quero convidá-los, aqueles que quiserem, que forem participar da ceia do Senhor, a continuarem de pé. Isso é meu corpo, disse o Senhor, o corpo que foi amassado, o corpo que foi transpassado por cada um de nós, mostrando naquela cruz o amor de Deus para com a humanidade, quando na verdade era eu e você, meus irmãos, que deveríamos estar naquele lugar, diante de tanto sofrimento. Mas a bondade de Deus, que gosta de fazer recomeços, que faz com que a gente viva novos tempos diante dele. Em Cristo Jesus nós temos essa oportunidade de renovar o nosso coração diante dele, de nos aproximarmos diante do Senhor, de fazer parte desse momento tão maravilhoso do Senhor Jesus. Esse é meu corpo, disse o Senhor. Comamos todos. Após ter iniciado, ele pegou o cálice dizendo: esse cálice é o sangue da nova e eterna aliança, feita em meu nome. O sacrifício perfeito, de uma vez por todas. Não precisamos mais oferecer sacrifício diante do Senhor. O único sacrifício que nós temos que oferecer é o sacrifício de obediência, o sacrifício de andarmos diante do Senhor.
cruz, nos purifica do nosso pecado, lava as nossas impurezas diante do Senhor, faz com que sejamos aceitos diante de Deus. Que privilégio maravilhoso, meus irmãos, fazer parte desse momento tão especial. Nosso coração seja sempre grato diante do Senhor por tamanho benefício, por tamanho sacrifício por cada um de nós. Isso é meu sangue, isso é o Senhor Jesus. Bebamos todos. Estamos chegando ao final da cerimônia da Santa Ceia. Quero agradecer aos irmãos presbíteros. Obrigado. Diz a palavra que após ceiarem, eles cantaram um hino. Quero convidá-los a cantarem o hino 269.
o nosso culto. E hoje, essa semana, né, nossa irmã Silvia, né, com a graça de Deus, ficou mais velhinha, né? Mais experiente, né? Mais experiente. Então nós vamos estar orando, né, a Deus pela vida da Silvia e depois também estaremos recebendo a bênção. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos a Deus, agradecidos por esse momento, ó Pai, de culto. Obrigado pela Tua proteção, Pai, a Tua presença, Senhor, nos conduzir. Obrigado pelas nossas vidas, Pai. O Senhor vem abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Eu quero nessa hora, Pai, de maneira especial, louvar ao Senhor pela vida da nossa irmã Silvia. Obrigado porque o Senhor deu a ela, ó Pai, mais um ano de vida diante do Senhor. E nós pedimos que o Senhor venha guardar a vida dela, venha abençoar a vida dela, ó Senhor. Venha derramar, Pai, as mais ricas bênçãos dos céus sobre a sua vida, Pai, sua família. Guarda o coração dela diante do Senhor, que muitos e muitos anos, Pai, ela possa estar diante da Tua casa, diante do Senhor. O Senhor venha dar longevidade à Tua serva, Pai. Abençoe a Tua igreja reunida nesse lugar. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, a cada família aqui representada. Vai de encontro, Pai, a vida de cada um daqueles, Pai, que nessa hora estão enfermos, Deus, que não podem estar com a gente. Se é falta de fé, Pai, se é desânimo, entra com providência divina, Pai, porque o Espírito Santo vai aquecendo corações, vai trazendo o Teu povo, Pai, para adorar ao Senhor, que é o único digno de adoração. Oh, Pai querido, a nossa oração no nome de Jesus. Irmãos, recebei a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com cada um de vocês, a Igreja de Cristo, espalhada sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém.